E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Edvan Rocha. No vídeo de hoje aqui eu vou configurar aqui com você 3 opções de PC para você trabalhar com Ryzen 7 5700G. Uma configuração mais básica, uma configuração intermediária e uma configuração um pouquinho mais avançada. Eu não vou mostrar peça a peça, exatamente a peça, eu vou dar a dica de qual peça você vai colocar em cada configuração e para todas elas, para todas essas 3 configurações, eu vou deixar os links lá na descrição para você clicar. Então vou falar placa-mãe de tal tipo, tal chipset. E lá na descrição vai ter a opção certinha, com o link certinho para você clicar e comprar. Então na primeira opção, que é a nossa opção de mais custo-benefício, placa-mãe a gente pode usar uma A520. Muita gente não gosta porque fala que a A520 é um pouco mais antigo, mas a A520 é bem melhor do que uma A320. E em alguns casos, né, dependendo, você consegue uma placa-mãe melhor A520 do que pagar o mesmo valor, talvez, em uma B450, que vai ser uma B450 muito de entrada. Então com uma A520 você já tem uma boa base para começar um bom PC para usar o Ryzen 7 5700G. É claro que eu sempre vou sugerir para vocês placas-mães melhores, existem vários níveis, né, de placas-mães diferentes, né? O chipset ele vem do mesmo fornecedor, mas aí cada empresa, cada fabricante, cada marca monta a sua placa-mãe com seus componentes e isso que pode variar. Por isso que varia de preço, então você não pode ficar ligado só em chipset. Ah não, é A520, vou pegar o mais barato que for A520, porque não é bem assim que funciona. Dentro do A520 a gente tem níveis de placas-mães diferentes, assim como a gente tem níveis diferentes dentro de B450, dentro de B550 e até mesmo de A320, tá? Então sempre deixo uma opção para vocês que eu acredito que tem um bom custo-benefício. Custo-benefício não significa ser o mais barato, significa ser o que tem o melhor preço, entregando o máximo de qualidade possível. Então vamos lá, A520 aqui como placa-mãe, memória aqui nessa opção que é uma opção mais simples, 8 GB já não rola mais, galera, já não dá mais para usar, principalmente para trabalhar, né? Os programas eles pedem muita memória aí para você conseguir ter um bom trabalho, ter um bom fluxo, né? Não ficar com aquele computador pesadão, lento. Então aqui nessa configuração 16 GB em 2 módulos aqui, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 8. Por que esses 2 vezes 8 aqui, João? O que significa isso? Porque dessa forma você acessa uma coisa muito legal que os processadores e placas-mães disponibilizam pra gente, que é o Dual Channel. O que é o Dual Channel? Você tem, ao invés de uma via, né, para fazer todo esse tráfego de memória, você tem 2. E assim o seu computador fica mais rápido. Então você tem os mesmos 16 GB trabalhando com mais eficiência. Por isso que eu sempre recomendo o módulo bipartido, né, para você ter aí 2 módulos, independente da quantidade total de RAM que você tenha, para você acessar o Dual Channel, porque isso realmente traz um desempenho melhor para todo o sistema. SSD aqui nessa configuração, a gente pode usar um SSD menor, único, então aqui a gente pode usar um SSD de 512 GB, né, ou 500 GB aqui, né, ou 480, né, conforme aparecer aí para você, porque aqui, vou até acrescentar aqui, ó, que a gente vai usar o NVMe, que é aquele menorzinho, mais curtinho, que é mais rápido que um SSD SATA comum, e é muito mais rápido que um HD, tá? O sistema abre mais rápido, carrega mais rápido os programas, grava mais rápido em disco e lê mais rápido. Então por isso que o SSD NVMe é uma das coisas mais interessantes que a gente tem para montar uma configuração pensando em boa produtividade. 512 já vai dar para você começar a instalar sistema operacional, instalar seus programas e guardar alguns arquivos aí por um tempo, né? Você vai ver que depois de algum tempo trabalhando, dependendo do tamanho dos seus projetos, vai começar a ficar pequeno. E aí você pode adicionar mais um, porque dependendo da placa-mãe tem 2 slots M2, algumas placas-mães têm um só, mas mesmo assim tem as entradas SATAs para você colocar HD ou SSD do tipo SATA normal, comum, tá? Então você não precisa se preocupar em ter 512 agora de começo, porque se precisar de mais espaço, tem como incluir, é muito simples, tem até vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer isso também. Fonte para essa configuração, pensando até se você for futuramente usar alguma placa de vídeo aí um pouco até intermediária, aqui ó, fonte 500 watts, 80 plus bronze é o que você vai procurar, tem opções de excelente custo-benefício, vou deixar aí na descrição também, fonte para você usar, ficar tranquilo, 500 watts é uma potência muito boa para você usar esse processador e essa configuração aqui que a gente está montando, que é uma configuração um pouquinho mais simples, tá? E gabinete aqui nessa configuração, a gente pode usar um gabinete Montec, pode ser um Montec Air, que é um gabinete bem legal, um gabinete mid-tower, só que ele é mais compacto, ele vai caber tudo que você vai precisar, né, sem ocupar tanto espaço aí na sua mesa, na sua configuração, né? Até porque aqui a gente vai usar também a Air Cooler original que vem com o processador, com o Ryzen 7 5700G, que é aquela da AMD, a pretinha, né, a Reef Stealth.
Então, como a gente não precisa colocar uma water cooler nessa configuração aqui, né, ou a gente não precisa colocar nenhum sistema de refrigeração maior, a gente pode usar aqui um gabinete um pouco menor, que vai acomodar tudo aqui com tranquilidade. E fãs, caso você precise, você pode comprar mais 2 ou 3 fãs avulsas aqui para colocar, tá? Ou um kit com 3 fãs, se couber no seu gabinete, para você ter um maior airflow aí, um melhor airflow, aliás, para ajudar a cooler box do processador sempre ter um ar ali um pouco mais fresco para refrigerar seu processador, mantendo ele sempre em uma temperatura adequada para você conseguir trabalhar sem ter nenhum problema de travada, erro, nem nada, tá? Então é um processador que não costuma esquentar tanto, mas é importante você criar um bom fluxo de ar dentro do seu gabinete para ajudar, né, que em momentos que você exija muito do seu processador, ele não superaqueça para não perder desempenho. Então essa é a nossa configuração 1, é uma configuração bem mais simples, aqui você não vai investir muita grana e já vai ter um computador suficiente para você começar a trabalhar e que vai suportar até alguns upgrades bem interessantes no futuro. Então vamos partir aqui para a nossa configuração 2, aqui a gente vai melhorar algumas coisas, né, alguns aspectos aqui a gente vai melhorar um pouquinho, aqui a gente já vai começar com o B450, que é um chipset muito legal, um chipset mais avançado que o A520, com mais opções de BIOS e está presente normalmente em placas um pouco melhor construídas. Existem exceções que não são tão bem construídas, essas exceções eu nunca indico para vocês, eu vou deixar na descrição também uma boa opção de B450 para você começar a montar o seu computador. Memória aqui a gente já vai trabalhar com 32 GB, vou recomendar para você 2 de 16 porque eu acredito que isso deixa o computador mais estável e aí permite que se futuramente você quiser, mesmo que você tenha 4 slots no seu computador e só esteja com 2 ocupados, você pode colocar mais 2 de 16, indo para 64, né? Porque a cada ano, a cada atualização, o software fica mais pesado, exige mais memória, a gente já tá ali sentindo que 32 GB é muito necessário e pode ser que daqui 3 ou 4 anos 64 GB já seja o padrão e aí você ainda vai ter um computador aí, dependendo da sua placa-mãe. Eu vou indicar para você uma placa-mãe com 4 slots que você consiga fazer um upgrade, né? Colocando mais 2 módulos de 16 GB para ficar com um total de 64 GB no seu computador. SSD aqui a gente já pode também trabalhar com SSD maior. A gente pode trabalhar com SSD NVMe de 1 TB. Deixa eu colocar aqui NVMe de 1 TB. Você pode dividir, pode comprar 2 para separar, guardar um para fazer backup, mas para ficar mais fácil para você se organizar, mais fácil de montar, mais fácil de administrar esse PC, um SSD único de 1 TB vai te dar bastante espaço e vai funcionar muito bem para você colocar seus programas, instalar sistema operacional e ter boa produtividade, tá? Então vou deixar indicado aqui um SSD NVMe de 1 TB. Fonte aqui a gente pode permanecer com uma fonte de 500, mas aqui eu já acho interessante a gente ir para uma fonte de 600 watts, porque aqui a gente já tem uma base que futuramente pode receber uma placa de vídeo. Se você colocar uma placa de vídeo um pouco mais forte, 600 watts já vai segurar uma RTX 3060, até uma 3080 você consegue usar com 600 watts, mas até uma 3070 fica legal para você usar e ainda tem uma folga aí de fonte, né? Lembrando que você não pode trabalhar muito justo na potência da sua fonte com tudo que você tem no seu computador, porque pode haver uma sobrecarga, a sua fonte queimar, né, dar um defeito, desligar, você perder algum trabalho que você estiver fazendo e também para a fonte nunca trabalhar ali no limite máximo dela o tempo inteiro. Gabinete aqui, a gente já pode pensar em um gabinete Super Frame. Eu vou indicar para vocês o mesmo que eu tenho aqui, que é o Super Frame Lion, um gabinete mid-tower grande, um gabinete bastante espaçoso, cabe tudo que você vai precisar e se futuramente você precisar colocar uma placa de vídeo grande, uma triple fan aqui, vai caber nesse gabinete aqui sem problema nenhum também. Fãs aqui, o interessante é você trabalhar com 6 fãs, no Lion já vem com 3 fãs, caso você queira utilizar as 3 fãs que já vem no Lion, você pode utilizar, que são fãs muito boas, mas aqui você pode colocar mais 3 fãs também, e aí vale a pena você colocar um kit RGB ou um kit sem LED, como você achar melhor. Seria muito interessante se você colocasse 3 fãs aqui de 4 pinos, porque são fãs que você consegue criar uma curva de rotação para quanto mais o seu PC esquentar, mais rápido essas fãs girarem, né, e mais fluxo de ar você ter aí no seu gabinete. E para usar essas 3 fãs de 4 pinos, né, lembrando que cada fã tem um conector individual e nas placas mães você vai ter no máximo aí 2 entradas para você ligar essas fãs. Você pode comprar um hub também, vou colocar aqui mais um hub, que é um hub para você ligar essas fãs. Dessa forma você usa uma única entrada de 4 pinos da sua placa-mãe ligada no hub, e no hub você liga as 3 fãs, podendo configurar a curva de rotação, né, fazer a mesma curva de rotação para essas 3 fãs para garantir o melhor airflow aí no seu gabinete. Air cooler, vou deixar aí na descrição também o link de um air cooler bem interessante, mas a dica que eu dou para você é, no mínimo nessa configuração aqui, é usar uma air cooler de torre, né, aquela que tem os heat pipes e tem ali o dissipador com uma fã. Pode ser uma air cooler de 4 heat pipes com uma fã de 120 mm, tá? Para você ter um bom fluxo de ar e garantir que seu processador vai ficar sempre numa
uma temperatura baixa ali, para você não ter problema nenhum. Na hora que você estiver processando um efeito mais pesado, renderizando alguma coisa, né, que é quando você exige mais do seu processador, para ele poder não perder rendimento e você também não perder produtividade. E vamos aqui para a nossa terceira opção, que é uma opção um pouquinho mais avançada. Aqui a gente vai usar placa-mãe uma B550, que já tem opções muito interessantes com um bom preço. Para mim é uma combinação muito feliz, Ryzen 7 5700G com B550. Acredito que seja a melhor forma de você usar um Ryzen 7 5700G é usar uma B550. É como se você estivesse montando o motor certo, no carro certo, mais preparado, para você ter mais desempenho, mais segurança, possibilidades muito grandes de upgrade no futuro, e também você ter uma placa-mãe que vai permitir que você use esse computador por muitos anos, sem pensar em trocar a placa-mãe, né? De repente você quer colocar uma placa de vídeo melhor, quer colocar um outro processador melhor do que o Ryzen 7 5700G. Com a B550 você já fica com uma placa-mãe aí para suportar qualquer upgrade que você queira fazer, usando aí no line-up até o Ryzen 9. Mas aí na descrição eu vou deixar uma dica bem interessante de B550 para você montar uma configuração bem legal e ter toda essa possibilidade de upgrade aí para o futuro. Memória, aqui a gente pode repetir os 32 GB em 2 módulos de 16, aqui para você ter boa produtividade por um bom tempo também. Então você vai poder fazer aquele upgrade no futuro que eu falei anteriormente, de colocar mais 2 módulos de 16, ficar com 64 quando isso for necessário. SSD aqui eu já acho que vale a pena a gente dividir, então a gente pode colocar aqui um de 512, um NVMe, mais um SSD de 1 TB. Aqui você pode colocar um SSD SATA, ou se quiser pode colocar um SSD NVMe também, porque nessas placas-mães B550 a gente tem mais de um slot M2, então a gente consegue usar 2 SSDs NVMe ao mesmo tempo, o que é bem legal, né, porque elimina a necessidade de você usar um HD ou um SSD SATA. Você pode usar 2 SSDs NVMe rápidos aqui, para você gravar, ler arquivos, ter um backup acessível ali com velocidade também, então vale a pena você colocar 2 SSDs NVMe aqui, sendo um menor para receber sistema operacional e programas e um maior para você guardar os seus arquivos, ou se quiser trabalhar os arquivos nesse SSD maior aí, que você vai ter mais folga, vai ter mais espaço aí para guardar essas coisas também. Fonte eu vou deixar recomendado para você uma fonte de 750 watts, pensando que você pode usar futuramente aqui uma RTX 3080, 3090, uma 4070. Se você colocou outros SSDs aqui, colocou mais coisas no seu computador, o 750 watts ele vai suportar. Então por isso de cara eu já vou recomendar essa fonte aqui para você, uma fonte mais forte, uma fonte com mais potência para você já começar o seu computador. Gabinete aqui vou recomendar para você outro gabinete da Superframe, que são gabinetes muito bons, só que nesse caso aqui vai ser o Overtake. É um gabinete bem legal, ele é um gabinete um pouco maior que o Lion, é um gabinete que realmente vai possibilitar que se futuramente você quiser colocar uma placa de vídeo grande, ele vai conseguir suportar. Vai conseguir suportar water coolers, vai conseguir suportar air coolers maiores, então você tem realmente espaço aqui para você fazer o upgrade que você quiser, que você planejar aí para o seu futuro. E para refrigerar esse PC, 6 fãs, você vai usar aqui 6 fãs, sendo 3 fãs trazendo o ar frio para dentro do gabinete e outras 3 fãs jogando o ar quente para fora. Você pode comprar 2 kits de 3 fãs, um kit de 6 fãs ou 6 fãs avulsas aí. Vou deixar a dica também na descrição para você clicar e ver como é que você pode organizar aí melhor o fluxo de ar do seu gabinete com fãs de boa qualidade para garantir um bom airflow nele, tá? E aqui não vai ser air cooler, aqui nesse caso a gente vai usar uma water cooler e eu vou recomendar para você uma water cooler de 240 mm. Aí na descrição tem uma dica de uma water cooler de qualidade que já é suficiente para resfriar um Ryzen 7 5700G, trabalhando em situação de mais estresse, pensando que você possa trabalhar aí com 3D, com motion, com edição de vídeo, né, nessa configuração aqui. Então eu já vou colocar uma water cooler até para que se futuramente você faça um upgrade também, troca de processador, coloque um Ryzen 9, você já tem uma water cooler aí para lidar com processadores que podem esquentar mais ou exigir mais aí do sistema do que um Ryzen 7 5700G. Então tá aqui 3 configurações, uma configuração mais econômica, uma configuração mais intermediária e uma configuração um pouco mais avançada para quem pensa em fazer mais upgrades, né, para quem tá com uma verba maior, tá com um orçamento maior, sem necessariamente já começar com uma placa de vídeo. Para cada configuração dessa aqui, você tem uma série de upgrades possíveis, né? Pensando em placa de vídeo, a gente tem uma limitação por fonte, por potência de fonte. Então, a placa de vídeo que você colocaria aqui na opção 3, né,
as mais fortes, você não poderia colocar na opção 1 e dependendo na opção 2 também não, mas todas as placas que você usar aqui na opção 1 e na opção 2, você pode usar na opção 3 sem problema nenhum. A fonte de 750 abre um leque grande aí de possibilidades de placa de vídeo para você colocar também. Não esquece de consultar os links que estão lá na descrição. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Lembrando também que eu tenho um serviço de consultoria para montar uma configuração ideal para o seu tipo de trabalho, para o seu orçamento. Para mais informações sobre a consultoria, lá no meu Instagram tem um destaque com algumas informações, né, falando como funciona, valores, enfim. Por lá você pode tirar as dúvidas sobre a consultoria, dúvidas sobre o vídeo, você pode deixar aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Lembra também de deixar aquele joinha que ajuda bastante o nosso canal, ajuda o nosso trabalho aqui. Se inscreve no canal que isso também ajuda ainda mais e clica no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir, eu vejo você aqui nos próximos conteúdos. Até mais!